É um prazer estar aqui com meus colegas professores que estão cursando PDE e vamos falar sobre a besta do Apocalipse, né, professor Luciano? Que não é tão besta assim, né? Mas vamos lá. Ontem, eu lembrei de um anúncio hoje de manhã que era assim: a vida devia ter test drive. E ontem eu fiz um test drive. Eu tive uma ideia inicial de fazer uma apresentação por IA, feito um roteiro por IA e apresentar para vocês. E eu rompi uma tradição que eu tinha, que era de contar histórias usando a mitologia. E eu fui punido severamente, porque a apresentação é horrorosa, o roteiro é falho, os deuses trocaram todas as letras da apresentação de alguns títulos, então foi uma desgraça. Ainda bem que vocês não estavam aqui ontem. Então eu mudei algumas coisas de forma a agradar os deuses, né? E vamos começar. Venham, passemos uma hora agradável a contar a história, e a nossa história servirá para a educação dos nossos heróis. Eu gostava desse texto. Aí eu lembrei que todo herói grego tem um fim trágico. Então, eu falava para os alunos: vocês são nossos heróis. E eu não posso falar isso, porque se for herói vai ter um fim trágico, quase todos. E eu aproveitei também para inovar um pouco, professora Cida. Essa aqui, ontem eu chamei o Zé para me ajudar. Hoje eu chamei a Sofia Crescida, que vocês vão conhecer amanhã. A Sofia é amanhã de manhã, né? Eu chamei a Sofia para me ajudar na apresentação. Se a internet funcionar, vamos ver. Está funcionando? Vamos ver se a Sofia desperta aqui. Boa noite, Sofia. Boa noite, Pedro Airosa. Como posso te ajudar hoje? Sofia, eu estou aqui com um público de 1000 pessoas e gostaria que você desse boa noite em português, inglês, espanhol, alemão, italiano e russo. Claro, Pedro Airosa. Boa noite a todos. Good night, everyone. Buenas noches a todos. Gute Nacht, alle zusammen. Buonanotte a tutti. Spokojnej noci всем. Obrigado, Sofia. Então vamos continuar. Essa é a nossa Sofia e eu vou partilhar ela um pouquinho com vocês. De vez em quando ela continua falando aqui, deixa eu parar ela aqui. Então, como eu falei para vocês, eu sempre uso a mitologia como forma de engajamento com meus alunos. Eu notei que eles gostam de ouvir histórias, e a partir das histórias eu faço analogias e trabalho o conteúdo. E como ontem eu rompi isso, vou tentar, junto com os deuses, apresentar para vocês alguma coisa de inteligência artificial, mostrando que não é uma besta. Inteligência artificial é um programa de computador simples, entre aspas, uma máquina sintática que não tem significado algum. Quem dá o significado a isso tudo somos nós, os humanos. Ela é uma máquina de fazer cálculo. E desde a década de 40, tem um teorema famoso em matemática que diz que um sistema, no caso um computador, ou ele nunca vai ser completo e consistente ao mesmo tempo. Teorema de Gödel, para quem conhece a matemática. Né, professora? Cadê ela? Não enxergo. Professora Ivete. O que diz esse teorema? Ele não é completo, isso é, ele tem coisas que ele não vai conseguir responder. E ele não é consistente, isto é, tem hora que ele responde, se ele for consistente,
ele vai responder, ora, as coisas falsas e ora, as coisas verdadeiras. Então, aquilo que a gente chama de alucinação é uma coisa prevista teoricamente. Se ele vai sempre responder alguma coisa, ele vai responder algumas coisas verdade e outras que não são verdades. Isso já está provado desde a década de 40 e eu estou amplificando isso para os dias atuais. Voltando aqui aos nossos amigos deuses. Eu sempre pego uma história de mitologia para trabalhar com inteligência artificial. Pandora é um mito muito interessante, que ele vai falar sobre a criação da mulher. Está voltada junto com Prometeu e Epimeteu, Dádalos e Ícaros, Midas, Medusa e Narciso. Aí vocês vão me perguntar, por que você botou isso em grego? Eu estudo grego e um dia minha esposa perguntou, para que você estuda isso? Aí eu disse assim, para usar nas minhas apresentações. Então, ela não me enche mais o saco com essas perguntas, né? Que me lembra também, professor Ivete, a questão da geometria, né? Eu acho que foi na escola, não sei, me lembro se foi na escola de Pitágoras, e alguém perguntou, para que estudar geometria? Pitágoras, não sei se foi ele, a gente pode até consultar, entregou uma moedinha de 1 centavo para o cara que perguntou, dizendo o seguinte, agora você sabe para que estuda geometria, para ganhar 1 centavo. Né? Então, tem certas perguntas que não tem cabimento de serem feitas. Né? Para que estudar geometria ou para que estudar grego? Mas vamos lá. Das últimas apresentações, o professor também gosta de citar livros, né? Eu sou mais arcaico, eu gosto de citar a Ilíada e a Odisseia, porque eu fiz algumas analogias. E eu observei, a Ilíada e a Odisseia tratam a Ilíada da guerra de Troia e a Odisseia da volta do grande herói grego chamado Ulisses. E tudo começou no casamento de Tétis e Peleu. E as pessoas não lembram disso. Porque a Guerra de Troia, que é narrada na Ilíada, é uma narrativa de 1 mês, mais ou menos, uma guerra que durou 10 anos. E a Ilíada trata da viagem de volta de Ulisses, que também demorou mais 10 anos. Então, Ulisses ficou fora do reino dele durante 20 anos. Deixou a mulher lá. E ela tecia de manhã e desfazia à noite. É a história de Penélope, né? Esperando Ulisses. E a história é muito interessante. E aqui vocês vão saber por que eu falo que os deuses gregos são rancorosos e vingativos. Né? O nosso amigo Zeus tinha muitas amantes. Ele e o irmão dele, Poseidon, tinha uma queda por uma ninfa chamada Tétis. E essa ninfa era belíssima, mas tinha uma maldição. E falaram que o filho dessa ninfa vai ser um herói que vai superar o seu pai. Resultado, o Zeus e o Poseidon desistiram de casar com a ninfa e acharam um humano, o Peleu. Fizeram uma festa de casamento e não convidaram uma outra deusa, a deusa Ares, que é a deusa da discórdia. O que ela fez? Ela jogou uma maçã, um pomo de ouro, escrito assim, essa maçã era para a mais bela. E aí, era a esposa de Zeus, Afrodite e Atena queriam a maçã. E o nosso amigo Zeus falou, eu não vou me meter nessa. E escolheu alguém para escolher de quem era a maçã. Hera prometeu o sucesso social, a realeza, o poder. Atena daria vitória nas batalhas. E Afrodite disse, se eu for escolhida, você terá o amor da mulher mais bela da Grécia, ou de todos os tempos. E essa mulher quem é? Helena.
Helena da onde? De Esparta. Porque ela não foi raptada ainda. Helena, ela é de Esparta. E olha que a Sofia, até a Sofia errou isso, tá? Eu perguntando, Sofia, me fala sobre Helena. Ela é Helena de Troia. Eu disse, não, de Esparta. Ela teimando comigo, não, é de Troia. Eu disse, Sofia, antes da guerra de Troia, Helena era de Esparta. Ela, desculpe, você está certa. Então, aí tem a história da Helena que foi raptada, né? E dá origem à história da guerra de Troia. Mas no nosso caso aqui, a gente não está falando sobre isso. Eu só estou aqui tentando me redimir com os deuses pelo desastre de ontem. E aí eu perguntei também uma coisa interessante. Por que eu tenho essa mania de falar de mitologia? E teve um dia que eu tive um estalo. Disse assim, olha, nós estamos vivenciando a criação de uma nova mitologia. A mitologia da inteligência artificial. Por quê? Por que criamos mitos? Explicação de medos, angústias e valores. Para responder a perguntas em aberto. Vender uma ideia. Construção de narrativa. Transmissão de valores. Acolhimento social. Exemplificação de estrutura de pensamento para explicar algumas coisas. Nós criamos esses mitos. E aí eu perguntei também, deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ligar ela de novo, senão ela fica falando. Eu perguntei para ela, e vamos ver o que ela responde sobre isso. A internet está... Por isso o professor Luciano e professor Albino sempre falam da importância da estrutura, da infraestrutura nas escolas, né? Porque se você não tiver a infraestrutura, você não consegue usar nada, né? Sofia, a inteligência artificial pode ser chamada como... Sofia, podemos dizer que a inteligência artificial é um mito moderno? Interessante reflexão, Pedro Airosa. Podemos dizer que a inteligência artificial tem elementos que se assemelham a mitos modernos. A ideia de máquinas inteligentes capazes de realizar tarefas humanas e até superá-las, como retratado em filmes e literatura, pode ser vista como uma narrativa mítica. No entanto, diferentemente dos mitos tradicionais, a IA é baseada em ciência e tecnologia real e está constantemente evoluindo com avanços concretos. O que você acha dessa perspectiva? Eu não acho nada por enquanto, senão ela vai me emendar um papo aqui. Então, tem uma inteligência natural aí, né? Vamos lá. Eu vou falar também da questão de crise, e crise não é algo moderno. Eu lembrei hoje com a professora Cida falando de manhã, ela vai repetir isso amanhã. Quando a gente fala de crise, eu lembrei da minha aula quando eu era aluno do ensino médio, em 79, que eu ouvi a primeira vez falar que crise, o ideograma chinês para crise é o mesmo de oportunidade. E eu ouvi lá num contexto de 1979, do século passado, já se discutia a crise. Então não tem novidade de crise. Crise é uma coisa constante. Então vamos lá. Em 1906, o nosso amigo Freud fez uma conferência em Viena, em que ele se autocoroou, né, segundo alguns críticos, como a terceira ruptura, ou disruptura. Por quê? A primeira foi com Copérnico, a segunda foi com Darwin e a terceira por ele mesmo. Aonde eu quero chegar? Que a inteligência artificial é a quarta disruptura, tá? No primeiro caso, o Freud falando, o pessoal falando sobre esse momento.
Antes dos três, que três? Copérnico, Darwin e Freud. O homem era uma criação divina especial, vivendo num universo especial e totalmente dono das suas ações. E agora? E agora a gente vive em algum lugar, numa Via Láctea, em algum lugar do universo, sem a mínima importância, somos fruto da evolução e não somos donos das nossas ações. Temos uma influência do inconsciente que guarda tudo aí que pode vir a acontecer. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença dessa imagem para essa imagem? O que vocês acham? As duas. Eu peguei o ser humano de um lado e peguei um dos 3 animais mais inteligentes, segundo algumas pesquisas: o golfinho, o polvo e o corvo. E aí, normalmente, eu pergunto para meus alunos: você é um animal? E eles ficam assustados com a pergunta. Alguns dizem não. Eu olho para eles: tem certeza que você não é animal? Aí eles ficam desconfiados. Por quê? Normalmente, o que diferencia nós dos animais, nós, os homens, animais, ou animal racional, é a racionalidade. É a diferença entre o ser humano e os animais. E... Oi? Não, o homem como questão da humanidade. Não entramos na questão de gênero, sem problemas. Mesmo porque eu sempre falo todos, e não uso todos e todas, porque todos são todos, né? Não precisa de todos e todas. Isso é a concordância ou discordância? Poxa, eu vou dormir mais feliz, porque eu acho que eu sou o único que não falo todos e todas, né? Obrigado pela compreensão. Vamos lá. Então, eu falei que a IA é a quarta disruptura. Por isso que ela incomoda tanto, né? E voltando aqui. Então, eu falei da Ilíada, da Guerra de Troia, falei da Odisseia, falei que no final da Guerra de Troia, Ulisses tenta voltar para o reino dele. E tem um momento na história, ele vai passar 10 anos, né? Tem um momento na história que ele tem que passar num estreito que tem 2 monstros, Scilas e Caríbides. Modernamente seria entre a espada e a cruz que ele tem que passar. E que eu faço a analogia da nova educação, que ela vai ter que ter inteligência artificial e pensamento crítico. Não tem como fugir, tá? E nós vamos ter que passar por isso. Em termos matemáticos, a nova educação é a inteligência artificial e o pensamento crítico. Você não pode ter só inteligência artificial. E quando eu falo de inteligência artificial na sala de aula, não é isso, tá? Isso não é a nova educação. A nova educação, ao meu ver, e aí eu estou usando o que nós chamamos de nominalismo oculto, como pitadas de empirismo, tá? De forma livre. É uma educação paradoxal, híbrida, colaborativa, inclusiva, superficial, diversa, opinativa, complexa, hiperconectada, flexível, não linear, digital, multicultural e outras coisas. Então, isso eu chamo de a nova educação. Vocês já ouviram falar desse termo, VUCA e BANI? Já ouviram ou não? Então, o pessoal que não ouviu, vamos pedir a inteligência artificial para explicar para a gente. Esse foi um termo que surgiu nos Estados Unidos alguns anos atrás.
Inteligência oficial ou intelligence official pode ser associada a autoridades ou agências. Nada disso. Ela pegou pela metade. Sofia, explique para a gente o que é VUCA e BANI. Claro, Pedro Airosa. VUCA é um acrônimo que descreve o mundo em que vivemos, especialmente no contexto dos negócios e das organizações. Ele significa volatilidade. Refere-se à natureza e à dinâmica de mudanças que são rápidas e imprevisíveis. Incerteza. A falta de previsibilidade e a dificuldade de entender o presente e prever o futuro. Complexidade. A multiplicidade de forças, confusões e o caos que torna difícil tomar decisões. Ambiguidade. A falta de clareza sobre o significado dos eventos, o que leva a múltiplas interpretações. BANI, por outro lado, é um conceito mais recente que reflete as características do mundo contemporâneo e significa frágil, brittle. Indica que, apesar das aparências de solidez, muitos sistemas e estruturas podem ser facilmente quebrados ou comprometidos. Ansioso. Refere-se à crescente sensação de ansiedade e preocupação causada pela rápida mudança e incerteza constante. Não linear. Destaca que os eventos e as consequências não seguem uma progressão lógica ou previsível. Incompreensível. Muitas vezes, a complexidade e a velocidade das mudanças tornam difícil entender plenamente o que está acontecendo. Esses conceitos ajudam a descrever e analisar o ambiente atual de maneira mais precisa, preparando-nos para lidar melhor com desafios e oportunidades. Espero que isso ajude a todos a entender melhor esses termos. Se tiver mais perguntas ou quiser aprofundar algum ponto, estou à disposição. Sofia, esses termos podem ser aplicados na área de educação? Sim, Pedro Airosa. Esses termos podem ser aplicados de maneira muito relevante na área de educação. Vamos explorar como VUCA e BANI se manifestam nesse contexto. VUCA na educação. Volatilidade. O ritmo das mudanças tecnológicas e metodológicas na educação é rápido. Novas ferramentas e abordagens surgem constantemente, como o uso de tecnologias digitais e métodos de ensino híbrido. Incerteza. O futuro da educação pode ser difícil de prever, especialmente com eventos disruptivos como a pandemia de Covid-19, que alterou significativamente o modo como ensinamos e aprendemos. Complexidade. A educação envolve múltiplos stakeholders, estudantes, professores, administradores, pais, e requer a integração de diversas disciplinas e competências. Ambiguidade. As expectativas e os resultados educacionais podem ser interpretados de várias maneiras, e a eficácia de certas práticas pode variar conforme o contexto. BANI na educação. Fragilidade. As estruturas educacionais podem parecer robustas, mas crises como a pandemia demonstraram sua vulnerabilidade e a necessidade de flexibilidade e resiliência. Ansiedade. Estudantes e educadores muitas vezes enfrentam altos níveis de ansiedade devido às incertezas sobre o futuro, desempenho acadêmico e as rápidas mudanças no ambiente educacional. Não linearidade. O progresso educacional nem sempre segue um caminho linear. Estudantes podem aprender em ritmos diferentes e eventos inesperados podem alterar drasticamente o percurso educacional. Incompreensibilidade. A vasta quantidade de informações e as rápidas mudanças tecnológicas podem tornar difícil compreender plenamente os melhores métodos de ensino e aprendizagem. Aplicar esses conceitos na educação pode ajudar a desenvolver estratégias mais resilientes e adaptativas, preparando melhor estudantes e educadores para enfrentar um mundo em constante mudança. Isso inclui promover habilidades como pensamento crítico, adaptabilidade e resiliência emocional, essenciais para navegar em um ambiente VUCA e BANI. Você vê algum exemplo específico em sua prática educacional onde esses conceitos são evidentes? Chega, obrigado. Vamos lá. Inteligência artificial. Aí eu pego uma definição, temos várias definições. A inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem de reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso de raciocínio, aprendizagem, planejamento e criatividade,
Essa é uma definição da Comunidade Europeia. Eu falo que inteligência artificial é como se fosse uma cebola. São várias camadas que a gente pode explorar, desde as camadas mais internas, teóricas, que começaram a serem desenvolvidas na década de 50 do século passado, até as aplicações inteligentes, que são a casca dessa cenoura. E como ensinamos IA? Uma coisa é fato, daqui para frente o mundo mudou e nós temos que aprender a integrar a inteligência artificial desde a educação básica. E o professor Albino também vai mostrar a bibliografia dele, citando algumas publicações da Unesco que já tratam disso. Desde 2018 já tem algumas publicações interessantes, mas as dos últimos anos são extremamente interessantes. Não é daquele jeito, é mais próximo disso aqui, desenvolvendo as competências em grupos pequenos, né? Que vocês vão fazer amanhã, depois das palestras. Vocês vão sentar em grupos pequenos e vão trabalhar com alguns temas com a coordenação dos professores tutores. Esse eu acho o slide mais importante da apresentação, que eu não vou botar ele funcionando aqui, que é o seguinte: vocês serem capazes de diferenciar a reprodução da simulação. Você tem grupos de pesquisadores tentando reproduzir e tentando simular a inteligência. Simular é um avião que a gente conhece, um avião que voa usando as teorias físicas, né? E reproduzir é como se fosse um avião batendo asa. Eu observo como é que a natureza voa, os animais, por exemplo, os pássaros, e vou tentar reproduzir como os pássaros voam. Não vai, quer dizer, já até conseguiram reproduzir, já tem robô que funciona como se fosse um pássaro, mas foi muito mais fácil você fazer um avião que voa. O que eu quero que vocês tenham? A gente tem uma inteligência, temos uma máquina sintática, que não tem inteligência inerente nenhuma, contudo, ela está simulando muito bem a inteligência humana na resolução de certos problemas. Outra transparência extremamente importante é essa aqui. Nós não temos um paradigma só em IA. Nós temos o paradigma simbolista, que é esse aqui, em que a palavra-chave é heurística. O que é uma heurística? É uma informação sobre uma busca que você faz para achar a solução. Você tem um paradigma conexionista, que a palavra-chave é aprendizagem. São sistemas inspirados no cérebro humano que são capazes de aprender ajustando, a grosso modo, o que a gente chama de pesos, que corresponde à sinapse entre os neurônios. Adaptação, paradigma evolucionista, como os animais funcionam em enxame, por exemplo, e a paradigma distribuído, em que você tem personagens, atores competindo ou colaborando entre si. Então, tem várias maneiras de resolver problemas, sendo que esse que vocês ouviram aqui, a Sofia falando, está dentro do paradigma conexionista. Cada paradigma desse tem um conjunto de pressuposto biológico, psicológico, epistemológico e ontológico. Por exemplo, no simbolista, o cérebro é um computador, o pressuposto psicológico, uma mente pode ser simulada ou reproduzida por um programa e segue o raciocínio dos outros paradigmas. Eu gosto de explicar com esses robozinhos aqui. Se eu quero explorar a visão, a fala e a percepção de alguns sinais, por exemplo, fisiológicos, eu vou usar a IA conexionista. Se eu quero raciocínio simbólico, quero que faça cálculos matemáticos complexos, eu vou usar a IA simbolista. Se eu quiser trabalhar com estatística, tem a IA bayesiana. Se eu quiser espalhar um monte de robô e cada um tentando uma solução, é uma IA evolucionista. Então, é importante vocês saberem que existem vários tipos de IA, vários métodos de pesquisa, várias técnicas, e não só essa que eu estou falando aqui, que é sucesso
no momento. E tem uma pesquisa que diz o seguinte: como deve ser abordada a inteligência artificial com os professores, com os alunos ou com a sociedade como um todo? Está dividida em 5 temas. O que é inteligência artificial, o que faz, o que ela pode fazer, como funciona, como deve ser usada e como é percebida pela sociedade. Cada tema desse tem um conjunto de competências que você tem que trabalhar. Por exemplo, o que é? Reconhecimento da IA. Todo mundo deve ser capaz de reconhecer o que é uma inteligência artificial, como ela funciona. No caso, se ela é uma inteligência artificial ou se é uma inteligência natural. Esse já é um problema da década de 50 com o teste de Turing. Se vocês viram aquele filme, como é que é o nome do filme, professor Albino? Não, O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing e do teste de Turing também acho que passa por lá. Compreender o que é a inteligência, a interdisciplinar e a restrita e a geral. E a restrita é uma IA que resolve problemas num certo domínio. A IA geral, que nós não chegamos, é uma IA capaz de resolver problemas em qualquer domínio. Tá? Voltando aqui, lembra que o Ulisses estava atravessando lá um estreito entre Scilas e a outra ninfa lá? Eu botei que a Scilas é uma ninfa, uma bela mulher que tem no resto do corpo 6 cobras, ou 6 serpentes. Aqui tem mais de 6. Tem 6 serpentes. E cada serpente dessa eu coloquei como um problema ético. Por exemplo, a desigualdade que tem entre os países e dentro do mesmo país, entre a população. A discriminação, por exemplo, tem um fato importante de uma torneira inteligente instalada num aeroporto, que você só chegava a mão perto e a torneira liberava água, mas ela não reconhecia a pele negra. Então, era uma torneira que já estava discriminando. Ela só aceitava a pele branca para esperar soltar água. Né? Privacidade. Até que ponto nós estamos dispostos a passar dados? Né? Quando você entra no Facebook e faz aqueles joguinhos, como será você daqui a 10 anos? Você está passando seus dados privados para treinar uma rede. Né? E tem várias outras coisas. Transparência. Esse paradigma conexionista não é transparente. Você não consegue explicar racionalmente por que ele tomou uma decisão. Isso é um problema. Se você usa o paradigma simbolista, isso funciona bem, porque você consegue ter uma demonstração lógica de todo o raciocínio. Usando redes neurais, você não consegue. Viés algoritmo, a gente vai dar alguns exemplos. O controle, também alguns exemplos. E a autonomia também. Aqui tem, depois você entra nesses dados, nessa reportagem, que vai falar sobre a questão da autonomia e do controle. O que significa isso? Israel utiliza inteligência artificial para bombardear Gaza, segundo publicação. Leiam o texto e fiquem horrorizados. Aí está a besta. Mas não foi uma besta, foi uma besta que criou isso. Criou no sentido de permitir, sem regulamentação, que você dê para uma máquina o poder de decisão de derrubar um conjunto, de um prédio inteiro, porque tem um terrorista, entre aspas, lá dentro, matando todo mundo. E você tem um ranking. Se ele for um chefe, pode matar 300 como efeito colateral. Se ele for um soldado, sei lá, usa 3 ou 10, podem ser mortos. Né? E como todo mundo é rastreado pelo celular, todos nós que temos celular estamos sendo rastreados o tempo todo. Israel tem todo mundo da Palestina não, de Gaza sendo rastreado. Ele sabe a hora que o sujeito está na casa dele com a família e a IA manda otimizar jogando uma bomba lá que não é inteligente, porque não vale a pena, é muito cara a bomba inteligente. Então ele manda uma bomba que arrasa quarteirão. Né? E aí vocês pensem se é interessante a IA ter autonomia e controle, se isso não tem que ter regulamentação.
O viés algoritmo. Eu pedi para gerar uma imagem de um terrorista levando a humanidade para o abismo. Terrorista, para ele, é árabe. Quem disse que terrorista é só árabe? Né? Mas é a resposta da rede, tem um viés algoritmo. Depois de algum tempo, eles corrigiram isso. Fiz a mesma coisa, só que eles botaram um outro personagem, não árabe, sendo terrorista, carregando a humanidade para o abismo. Faça a ilustração de um ser humano. O ser humano é homem, cabeludo, que eu detesto. Professor Luciano, eu falo com meus alunos que inteligência e cabelo não crescem na mesma cabeça. O senhor concorda? Jovem, cabeludo e magro. Abdômen de tanquinho. Isso é um absurdo. Isso é uma aberração tecnológica. Né? É o viés. Aqui nós temos alguma bibliografia que vocês podem aprofundar esse tema de maneira mais científica e com calma. Aqui foi a fatídica apresentação feita por inteligência artificial, que é até triste falar com ela sobre vocês. Né? Eu vou passar direto só... Como é que eu fiz? Eu chamei o ChatGPT, gerei um roteiro, usei um programa Gama, pedindo para gerar a apresentação. E foi isso que gerou. Introdução à inteligência artificial para professores. Já começa trocando letra ali. Né? E a forte e fraca, introdução, breve histórico. Eu não vou ler isso tudo aqui, que não vai ser relevante para a gente aqui. Olha só que aberração. O que será que está escrito ali em cima? Né? São as áreas da IA. Né? Aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional. Não é só isso. Mas ele pegou só um exemplo simples. Tá? Não é só isso. Como a IA aprende? Dados, algoritmos e aprendizados, escrito numa linguagem que só a IA atende. Né? Detalhe, tem alguns experimentos, hoje vocês podem achar isso, de, por exemplo, você criar agentes. Como eu mostrei aqui a Sofia, você pode ter Platão e pode ter Kant, por exemplo, e manda os dois discutirem. Platão conversa com Kant sobre o que é a realidade. E a máquina fica gerando diálogos fundamentados nas obras de Platão e de Kant, e você pode aprender o que está sendo discutido ali. Só que também tem outros experimentos, quando você deixa as máquinas conversando, elas criam uma própria linguagem, que só elas entendem. Aqui parece que é uma linguagem, fora o erro de fonte, mas isso aí já é um prenúncio. Se não tomar cuidado, elas vão falar numa linguagem que só elas entendem. E vai ver o que elas estão conversando. Redes neurais e Deep Learning são técnicas e tecnologias dentro daquele paradigma conexionista que eu falei. Isso aqui é a IA na educação, parece que ela não gostou lá em cima, né? Personalização, feedback em tempo real e análise de desempenho. Tem várias possíveis utilização de IA de forma ética dentro da educação, que nós temos que aprender a usar. Considerações éticas. Também aqui ela misturou dados dos alunos, a questão da privacidade, viés algoritmo e papel do professor. E a conclusão que ela chega, a inteligência artificial está transformando a educação, oferecendo oportunidade de personalização, feedback instantâneo, análise de desempenho. No entanto, é importante considerar o desafio ético e o papel do professor na mediação dessa tecnologia. E dá uma bibliografia que não vai... Olha a bibliografia que ela gerou. Livro, Inteligência Artificial na Educação, Desafios e Oportunidades, pegou o título. Artigo, Papel da IA no Futuro da Educação. Curso online, Introdução à Inteligência Artificial para Educadores. E podcast, Aplicações Práticas da IA em Sala de Aula. E não botou link nem referência nenhuma, só gerou um título. Tá? E aí,
eu falei que essa foi uma apresentação que eu fiz há uns 15 dias atrás, e que eu terminava a apresentação assim: o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. Já estou desatualizado, vocês viram que a Sofia fala, né? Já não é mais muda, ela fala. E, já que ela fala, né, eu vou falar para vocês também. Muito obrigado pela paciência de vocês, escutando um breve comentário. Eu estou à disposição para a gente conversar durante o período que vocês estiverem aqui. Tem sido fantástico a estadia aqui. Eu só tenho a agradecer ao pessoal da sede, o pessoal da SET, da oportunidade de estar com meus colegas professores, tanto da organização quanto os participantes. E aí eu lembro de uma rádio que tem no Rio de Janeiro, não sei se tem mais, que se chamava Rádio Relógio, no tempo que a gente acertava o relógio pela rádio. E tinha uma frase que era assim: um minuto, de tempos em tempos tocava essa frase: um minuto é um milagre que não se repete. E esse tempo que nós estamos aqui, essas quase 48 horas, é um milagre que não se repete, né? Então aproveitem bastante, curtam. Eu estou aprendendo bastante, né, conversando com o professor Luciano e a professora Cida sobre Machado de Assis, com a professora Carla sobre o rizoma. Perguntei para ela: professora, o que é um rizoma? Ela foi explicando, ela falou sobre a batata doce, é um rizoma. Eu disse assim: e a batata também é? Ela: não, batata não é. Eu disse: qual é a diferença de batata doce para batata inglesa? Uma é rizoma, o outro não é, e vai. E nós passamos o café da manhã ela me explicando o que é um rizoma, porque é um termo que se utiliza na educação com algumas analogias, e alguns autores tratam disso, né? E eu deixei aqui, além do meu obrigado, um símbolo de fartura e de boa sorte para todos vocês, ou para todos nós, que é a cornucópia, né, usada na Grécia, que foi o danado dos Zeus, foi amamentado por uma cabra, não sei se é cabra, se tem chifre ou não, mas ele quebrou o chifre da cabra, de jeito de compensar, ele deu a fartura para todo mundo que tivesse envolvido com esse cabra, com esse estrago que ele fez, né, para a humanidade toda. Opa, e fica meu contato aqui, Pedro Paulo, Airosa Robuel, 43, é o WhatsApp, podem perguntar. Só não liguem para mim, porque o meu celular bloqueia todo mundo. Então, ainda mais depois de sexta-feira, meio-dia. Eu sou carioca, então de sexta-feira, meio-dia, é hora da gente começar o final de semana indo para a praia. Então, não ligue sexta depois do almoço. Ouviu, professora Cida? Professora Marta? Descobriu por que eu não respondo? Sexta não, sábado não, domingo jamais, segunda-feira pode ser, tá? E eu também não estou procurando... Não... Obrigado, gente. E eu não estou procurando seguidores, só tenho 93, tá? 1000 nem pensar, né? 93 eu estou super satisfeito, tá? Obrigado, um abraço a todos.